Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler um salmo agora e vamos começar. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no salmo de número 23. Vamos ler esse salmo nessa manhã, meditarmos no pastoreio de Deus, de como Ele é o nosso bom pastor. Gostaria que você pudesse abrir agora a sua Bíblia desse salmo. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse forte, não temerei algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos, ó Deus, de nos achegarmos na Tua presença e de podermos, em torno da Tua palavra, nos reunir para ouvir a Tua voz, para entoarmos louvores ao Teu nome, para orarmos ao Senhor. Ó Deus, eu sei que na Tua boa providência nós estamos impedidos, ó Deus, de nos reunir em santa convocação, mas queremos pedir, Pai, que possamos aprender lições importantes com essa disciplina do Senhor, e queremos pedir também que no nome de Jesus possamos desejar ardentemente nos reencontrar, ó Deus, para juntos, em congregação, em santa assembleia, louvarmos o Teu santo nome. Pedimos também, Deus, pelo nosso país, que tem sofrido com essa pandemia, mas peço, Pai, que se for da Tua soberana vontade, o Senhor retire, ó Deus, esse vírus e a enfermidade que ele tem causado. Ó Deus, que possamos passar por essa situação o mais rápido possível. Deus, pedimos por aqueles que estão trabalhando nesse momento, no combate a essa pandemia, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também os profissionais da área de segurança que têm se empenhado, ó Deus, no combate, tentando manter a ordem do Estado. Queremos pedir, Deus, também por sabedoria para as autoridades constituídas em nosso país, principalmente pelo presidente da República, Deus, que tem a responsabilidade dada pelo Senhor de governar essa nação. Incline o coração, Deus, dele, dando-lhe sabedoria, dando-lhe, ó Deus, também temor, para que possa agir de forma correta. Abençoa os ministros, os governadores, ó Deus, que o Senhor também possa agir em seus corações, inclinando-os a atitudes que realmente sejam humanitárias e acertadas. Que os interesses políticos possam ser colocados de lado, Deus, e eles possam agir para o bem da nossa nação. Pedimos a Deus, pelo momento que nos reuniremos agora, e que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos, louvar o Senhor nesse momento. Vamos agora cantar ao nosso bom Deus, aquele que nos chamou com soberana salvação para louvarmos o seu nome. Vamos entoar 2 cânticos nesse momento e gostaria que você pudesse, aí na sua sala onde você está, pudesse estar cantando com sua família, ou se você está sozinho, também cante. Vamos louvar o Senhor nesse momento juntos. Vamos começar louvando a Deus com o hino Vencendo Vem Jesus.
chama aos frentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes lá do céu irão cantar, venceu em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu em Jesus. Bom, a próxima música é Só em Jesus Confiarei. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade ou sequidão, com grande amor, profunda paz, em meio ao luto, em horas mais, consolador és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Amém, meus queridos irmãos. Nesse momento eu gostaria de pedir a você que abrisse agora a sua Bíblia, né, no livro do profeta Abacuque. Nós vamos, com a graça de Deus,
encerrar, né, esse livro, essa mensagem. A nossa intenção foi expor a profecia de Abacuque e a sua relevância para nós. Nós vimos como esse livro ele pode nos dar consolo, nos dar esperança. Nós nos identificamos com Abacuque, tanto na sua angústia, como também devemos nos identificar no renovo da nossa fé, da sua fé, que também deve ser padrão para nós. Queria que você pudesse abrir então em Abacuque capítulo 3, o verso 16 até o verso 19. Abacuque capítulo 3, verso 16 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus a minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mó sobre os meus instrumentos de corda. Vamos orar ao Senhor nesse momento, mais uma vez. Pai, nós queremos, diante do Senhor, pedir agora que essa porção da Tua palavra que foi lida possa ser aplicada ao nosso coração. Ministra, Deus, ao nosso coração, por meio da ação do Espírito Santo, que possamos aprender lições importantes. Que o Senhor possa nos fortalecer na fé e possamos glorificar o Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de começar a reflexão dessa manhã com uma pergunta. E eu gostaria que você pudesse meditar nela. É possível ter paz e alegria em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a más notícias? Será que é possível que um homem, uma mulher, uma pessoa possa ter alegria em meio ao caos, à desordem, à bagunça? Será que é possível que tenhamos contentamento, felicidade, quando tudo que nos vem são notícias ruins, notícias que nós não gostaríamos de receber? Nós vimos que o profeta Abacuque começou com uma oração de lamento. Nós vemos que ele começa o seu livro, Abacuque capítulo 1, verso 2 a 4, lamentando diante do Senhor, apresentando como ele estava sofrendo por causa do pecado que ele percebia na sociedade. Abacuque era um homem piedoso, e nós aprendemos que Abacuque era um homem que ele não se amoldava à sociedade da sua época, ele não ia com os outros, ele era um homem crente, mas o pecado da sociedade inquietava, e ele via naquilo algo como uma grande dor, um grande pesar para o seu coração. E ele clamou ao Senhor por causa do pecado presente na sociedade, a injustiça, e porque na percepção dele parecia que Deus não estava dando a atenção devida a esses problemas. Mas a resposta de Deus para Abacuque foi que Deus estava atento e que enviaria uma nação perversa para castigar o seu próprio povo, Judá. E em seguida Deus disse que castigaria o ímpio no tempo devido. Deus, apesar de estar usando o ímpio, um dia ele castigaria o ímpio pelos seus pecados. E também que enquanto isso não acontecesse de uma forma definitiva, enquanto Deus não punisse o pecado, erradicasse, tirasse o pecado e os seus efeitos desse mundo, o justo deveria viver pela fé. O crente, então, deve viver pela fé em meio aos dias difíceis. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Deus disse para Abacuque: eu estou vendo tudo e eu vou trazer juízo,
eu vou punir vocês por meio de uma nação ímpia, mas também vou punir esses ímpios, porque eles estão pecando também. No entanto, vocês que são crentes devem viver confiando em mim, confiando no meu caráter, confiando nas minhas promessas. Com essa resposta, Abacuque passa de um triste lamento, que ele começa no livro, né, se lamentando, e conclui no capítulo 3, como nós temos estudado nesses 3 últimos domingos, com um hino de louvor. Ele sai de uma oração de queixa e passa a Deus. O hino que ele faz, esse salmo que ele compõe, é uma das maiores declarações de fé das Escrituras. Veja então que aquele homem que estava abatido, estava sofrendo, agora é um homem que está exultando, é um homem que está alegre. Como isso pode acontecer? Ele sai da tristeza para a alegria. Ele sai do abatimento para o triunfo da fé em Deus. Como isso pode acontecer? Bem, os versos que nós lemos têm uma ideia central de que a fé daquele, né, a fé do crente, daquele que vive pela fé, triunfa mesmo em meio às circunstâncias calamitosas da vida. A fé triunfante é incondicional, descansa e se alegra no Senhor. Então, a fé do crente, daquele que vive pela fé, como Abacuque 2,4 diz, triunfa, mesmo em meio às calamidades da vida. A fé triunfante é incondicional, descansa e se alegra no Senhor. Diante disso, eu gostaria de meditar com vocês no sermão de hoje, que tem o seguinte tema: o triunfo da fé. E eu gostaria de ver 3 coisas com você. Primeiro, o espanto de Abacuque ao contemplar a majestade de Deus. Em seguida, como ele coloca a sua fé incondicional no Senhor. E, por último, como ele declara a sua alegria em Deus. Vamos ver esses 3 pontos que mostram o triunfo da fé de Abacuque. Primeira coisa, verso 16. Abacuque, no final desse hino, ele externa um espanto com a visão de quem Deus é. Veja, o profeta diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Veja que Abacuque está aqui vendo, ele vê Deus vindo como um guerreiro, ele vê Deus vindo em direção ao seu povo, marchando como um guerreiro para defender o seu povo e se vingar dos ímpios. Mas nesse percurso, Abacuque também ouviu que Deus enviaria a nação babilônica para castigar a própria nação de Judá, que é o povo de Deus. Abacuque, ele está vendo a glória de Deus. Ele ouve os passos de Deus vindo. Mas ele sabe também que esse Deus que está vindo está trazendo os babilônicos. E que eles trarão dor, que eles trarão sofrimento. E isso talvez é o que faz com que ele, ao ouvir a voz, se estremeça. Esse misto, né, de devoção. Aquele que vem é glorioso. Aquele que vem é majestoso. É o meu rei. É o meu Senhor. É o meu guerreiro. É aquele que trará salvação para nós. Mas também é aquele que está enviando os babilônicos para nos disciplinar. É aquele também que está enviando os dias difíceis e o sofrimento que enfrentaremos. Ele sabe que quando os babilônicos entrarem na terra de Judá, invadirem Judá, o sofrimento se agravará. E talvez diante desse misto talvez de um certo medo, de uma certa apreensão,
com também essa glória, esse deslumbre da glória que Abacuque tem, vendo Deus. Isso faz com que ele entre num estado de espanto. O profeta, ele está aqui agora espantado. E espantado, meus irmãos, pelo fato desse Deus glorioso está enviando também punição para castigar o seu povo. E, queridos, Abacuque agora, nesse texto, ele está espantado, como nós estamos vendo, mas ele não está relutando mais com Deus. Ele não está questionando, Senhor, por quê? Ele não está mais questionando, Senhor, como é que o Senhor vai usar aquele que é mais ímpio do que nós para nos punir? Ele não está mais questionando, Senhor, como é que o Senhor, sendo santo, pode usar uma nação má? Abacuque aqui parece estar agora aceitando, mesmo sabendo que sofrerá. Ele está aceitando a providência de Deus. Ele está aceitando como Deus conduz a história. Ele está aqui agora demonstrando, externando que aceita que Deus use os ímpios para punir Judá, mas isto ainda traz espanto para ele. Ele não está aqui dizendo, eu entendo tudo, eu consigo compreender todas as coisas, eu entendo todos os caminhos de Deus, eu compreendo todas as formas dele agir. Não, Abacuque não está dizendo isso. Abacuque simplesmente está dizendo, Senhor, eu sei quem tu és, a tua glória me enche de espanto santo, e o teu plano também me enche disso. E veja as descrições que ele faz, né? Ao ver Deus vindo, e ao saber que esse Deus também vai punir, vai disciplinar Judá, ele descreve como se as suas entranhas, o seu íntimo, estivesse comovendo profundamente. Ele diz que os seus lábios tremem, talvez ele não consegue nem falar. Aquele homem que estava orando e questionando Deus, agora tem os seus lábios em santo temor e tremor. Ele também está sentindo como se ele estivesse talvez morrendo, o podridão nos seus ossos, sua estrutura está desfalecendo. Ele está estremecendo por dentro. Falta-lhe chão, porque ele sabe quem Deus é. Meus irmãos, os homens piedosos, quando veem a glória de Deus, eles ficam espantados. E é até uma surpresa, né? Nós vemos hoje em dia esses homens que dizem que tiveram encontro com Deus, fazendo lá a barba, né? E nem sequer se cortam, né? Conversando com Deus como se fosse um amiguinho de escola, um colega do colegial. Os homens de Deus, quando têm uma visão de Deus, eles se espantam. E esse espanto, longe de afastá-los do Senhor, faz com que eles se aproximem dele. Porque sabem que esse Deus glorioso também é o seu Redentor. Também vem para salvá-los. Pode vir até o sofrimento, pode vir até a doença, pode vir até a dificuldade, os dias maus, as más notícias. O salmista diz que aquele que teme ao Senhor não teme os dias maus, não teme as más notícias, porque ele confia no Senhor. Mas, queridos, Abacuque não somente está espantado, ele não somente está de boca aberta, o seu coração não está apenas batendo aceleradamente com a visão que ele teve e com o que ele ouviu da parte de Deus. Abacuque também, ele está agora demonstrando sua confiança incondicional diante do Senhor. Depois de apresentar o espanto em ver como Deus conduz a sua obra, Abacuque está espantado. Deus, eu nunca imaginei isso. Como é que o Senhor vai conduzir dessa forma? Só que agora ele não questiona, ele apenas admira. Ele apenas contempla. Ele apenas reconhece a sua incapacidade, a sua pequenez. Ele apenas reconhece a sua falta de sabedoria comparada com a sabedoria de Deus. E agora ele vai, no lugar, reconhecendo isso tudo, espantado, ele vai demonstrar sua confiança no Senhor
mesmo diante das dificuldades. E ele apresenta essa confiança pelo menos de duas formas. No final do verso 16, ele diz assim: no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Meus queridos, Abacuque está dizendo aqui que ele confia em Deus, mesmo diante do castigo divino. Senhor, no dia da angústia, no dia que a angústia vier sobre nós, e até o dia em que o Senhor for castigar esses ímpios no futuro, eu vou descansar no Senhor. Vou descansar. Vou descansar porque eu sei que um dia o Senhor vai colocar fim a tudo isso. Abacuque está descansando em Deus e confiando na soberania de Deus. É uma das coisas que traz a paz para o crente no meio do sofrimento, é confiar nessa soberania. É fazer com que essa soberania não seja apenas verbalizada, mas ela seja vivida no meio do caos, no meio das dificuldades. Veja que o profeta aqui, ele está apresentando a sua confiança de que Deus, depois do castigo, trazendo o juízo sobre o pecado, ele vai tirar o mal. Um dia Deus vai vir, como ele diz aqui, e vai subir esse guerreiro divino que ele vê, vai subir contra os inimigos do povo de Deus. Mas até isso acontecer, coisas más, coisas ruins, dias difíceis sobrevirão sobre os crentes, sobre os que creem no Senhor, sobre a igreja de Cristo. Mas o crente diz: eu descanso no Senhor. Lembra agora do Salmo 46:10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, a alma se aquieta, a alma só descansa quando nós sabemos quem de fato é o nosso Deus. Se a sua alma talvez nos dias difíceis está agitada, se talvez os dias maus te afastam da cruz de Cristo, fazem com que o Evangelho seja amargo no lugar de doce, talvez você ainda não sabe quem é o seu Redentor, o seu Deus. É necessário que entendamos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Conheçam, reconheçam isso. É necessário que descansemos no Senhor, mesmo em meio ao castigo divino. Mas uma outra coisa, uma outra forma que Abacuque demonstra a sua confiança incondicional no Senhor é no verso 17, quando ele mostra que a sua confiança em Deus vai ser incondicional, mesmo que tudo venha à falência. Veja aqui que o profeta agora apresenta a sua confiança em Deus, mesmo que o seu país quebre. Lembre que Israel, no caso aqui Judá, é um país de uma estrutura agrícola e pastoril. Vem daí o recurso diário. Não há indústrias, não há um comércio como na Idade Média, ou talvez as grandes empresas como houve a partir da Revolução Industrial. Não há nada disso, é uma sociedade pastoril. É uma sociedade agrícola. E ele está dizendo aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o figo, um fruto muito prazeroso para aquele povo e para os que viviam ali, mesmo que nos falte aquele fruto prazeroso, mesmo que não haja o fruto da vide, não haja uva, não haja o vinho, que muitas vezes era utilizado nas celebrações da alegria, ainda que decepcione o produto da oliveira, que era algo muito comum, de onde eles tiravam óleo para muitas vezes fazerem os seus curativos, para também hidratarem o seu corpo depois de um dia muito cansado. Mesmo que não haja o fruto dessas coisas, mesmo que o campo não dê o seu mantimento, que não haja trigo, que não haja pão, mesmo que não haja feira no final do mês, mesmo que aconteçam todas essas coisas, mesmo que não tenha carne, ainda que as ovelhas
da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Abacuque está descrevendo aqui uma situação caótica, parecendo aqueles filmes pós-apocalípticos, quando o mundo está vivendo, depois de alguma catástrofe, uma miséria, onde não há comida, onde não há roupa, onde não há mantimento, onde não há sossego, onde não há talvez nenhuma coisa que possamos dizer, isso é bom. Abacuque está dizendo, mesmo que esses dias cheguem, esses dias vieram com os babilônicos, destruíram Judá, destruíram Jerusalém, queimaram o templo, levaram o povo para o exílio babilônico. Quem ficou em Jerusalém foram os pobres, e talvez que não puderam viajar. Jerusalém ficou devastada, ficou como uma cidade deserta. Aconteceu, e Abacuque está dizendo, ainda que esses dias cheguem, veja o que é que ele diz, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, Abacuque, ele está dizendo aqui que mesmo diante de um cenário devastador, desértico, infértil, ele ainda assim coloca a sua confiança em Deus. Ele coloca a sua confiança no Senhor. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, meus irmãos, a relação entre confiar em Deus e se alegrar nele. Que agora Abacuque vai nos mostrar que essa confiança, ela não é desprovida de alegria. E aí ele no verso 18 e 19 vai nos mostrar isso. E ele diz aqui, eu coloco a minha alegria no Senhor. Ele confia em Deus de uma forma incondicional. E essa confiança, ela está diretamente relacionada com o contentamento no Senhor e na sua obra. Veja o que é que ele diz, verso 18 e 19. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos, poderíamos nos perguntar, como é que alguém, em sã consciência, pode colocar sua confiança em Deus, mesmo diante do sofrimento e das catástrofes, como Abacuque acabou de descrever? Como é que alguém pode colocar sua confiança em Deus, mesmo diante de uma situação onde lhe falta tudo? Segurança, lhe falta talvez um teto, lhe falta comida, lhe falta roupa, lhe falta recurso. Como? E Abacuque nos mostra que isso é possível, porque ele tem uma fonte de contentamento em nenhuma dessas coisas. Queridos, observe que a alegria que Abacuque diz é assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Observe que a alegria não está nas circunstâncias. Abacuque está dizendo isso. Mesmo que falte tudo isso, eu me alegro no Senhor. A minha confiança está em que Deus é suficiente para mim, não essas coisas. Abacuque coloca a sua fé única e exclusivamente em Deus. É o fato de conhecer Deus que traz alegria para Abacuque, saber quem ele é e não ter as condições favoráveis. As condições podem ser desfavoráveis, mas o crente continua confiando. E essa confiança em saber quem Deus é traz alegria. Alegria ao seu coração. Alegria por quê? Veja, eu me alegrarei no... É na pessoa de Deus que ele se alegra. Senhor está em caixa alta aí, está em maiúsculo. Ele está usando o nome de Deus. Está usando o nome pactual de Deus. Aquele nome que nós não sabemos pronunciar, mas que expressa Deus como sendo Deus que fez um compromisso
com o seu povo, onde ele é Deus daqueles que ele comprou. E aqueles que ele comprou se relacionam intimamente com ele. Meus queridos, comunhão com Deus traz alegria. É de saber que nós somos dele. É saber que ele é quem está no controle. E que ele governa todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Mas como assim, pastor, governar para o bem do povo? Vai acontecer uma invasão. Eles vão ser escravizados. Sim, Deus está purificando o seu povo. É para o bem dele. Judá volta 70 anos depois. Mas interessante, queridos. Judá vai. Um dos grandes pecados de Judá, pelo qual ele recebeu a disciplina de Deus, foi idolatria. E agora, depois de 70 anos, quando Deus libertou, eles não cometem mais, eles não adoram mais aos deuses dos outros povos. Eles aprenderam que eles não podem adorar Baal, Quemós, Astarote. Eles não podem adorar. Só existe um que deve ser adorado. Eles aprendem isso. O cativeiro purifica, de certa forma. Queridos, e Abacuque começa a compreender isso. Senhor, o que deve fazer com que confiemos e nos alegremos é saber que nós temos comunhão contigo. Veja que ele ainda diz assim: exultarei no Deus da minha salvação. Ele mostra uma relação íntima com Deus. Ele é meu Deus e é o Deus da minha salvação. Ele mostra que ele desfruta de uma intimidade com esse Senhor poderoso. Abacuque pode ser privado de tudo, mas ele não é privado da comunhão com Deus. Quando nós somos privados das de coisas que nós queremos nessa vida, de benefícios, isso nos afasta de Deus. Isso mostra, meus queridos, que nós estamos cometendo um pecado de idolatria, amando mais essas coisas, encontrando contentamento nessas coisas, no lugar de nos alegrarmos e encontrarmos contentamento no nosso relacionamento com Deus. E perceba que Abacuque coloca no meio da situação difícil a sua esperança que Deus é quem vai trazer o livramento para ele, pois Deus é o guerreiro que vem para libertar o seu povo, com carros de salvação, como nós vimos no domingo anterior. Ele sabe disso, ele é o Deus da minha salvação. Ele vai trazer o livramento. Ele um dia vai colocar fim ao pecado, à injustiça. Ele vai defender o seu povo de uma forma completa e absoluta. Abacuque diz que a sua força está no Senhor. Por isso que ele pode confiar nele. A força está no Senhor, verso 19. Ele está dizendo com isso que Deus é quem vai fortalecê-lo de tal forma que ele vai ser como um cervo que caminha. Aqui é a figura de um animal que ele tem passos firmes e consegue escalar estruturas rochosas de difícil acesso e subir às alturas. Ele vai ter firmeza, ele vai triunfar, ele vai chegar até as alturas. Mas isso não vai acontecer por outra coisa, senão pelo fortalecimento que vem do Senhor. Por isso que Abacuque pode descansar nos dias difíceis. E o texto termina com a nota, dizendo assim: para o cantor mó sobre os instrumentos de corda. Essa nota nos chama a atenção, meus queridos, que Abacuque compôs esse hino. E é como se ele estivesse dizendo: esse hino não é somente a minha expressão de fé, mas deve ser a expressão de fé de todos aqueles que vivem pela mesma fé que eu tenho e que aguardam a manifestação do Todo-Poderoso. Veja que aquele que começou com choro, termina dizendo: confie, louvem, descansem no Senhor. Ele experimentou uma revelação de quem Deus é e do seu plano.
E isso trouxe alegria. As circunstâncias não mudaram, mas ele agora pode louvar a Deus. Enquanto nós esperamos, em meio ao sofrimento, a vinda do Salvador para nos libertar, nós devemos aguardar isso em louvor, em adoração, confiando nele e nas suas promessas. Meus queridos, eu gostaria de tirar algumas aplicações para nós nessa manhã. Primeira coisa, a fé triunfa quando deixamos de olhar para as circunstâncias difíceis e olhamos para Deus. Nós não vamos negar o sofrimento. Isso seria irracional e seria ilógico, seria até uma mentira. Nós vamos reconhecê-lo. Vamos dizer que ele é real. Mas nós vamos olhar para algo maior do que o sofrimento. Vamos olhar para Deus, aquele que está sentado no seu trono e que domina do céu sobre tudo e todos, inclusive sobre nossos dilemas, sobre os dias difíceis que enfrentamos. O caminho do desespero para a fé descansa em Deus. É descansar nele. Sair do desespero para a fé é igual a descansar no Senhor. É descansar no seu governo. É quando nós buscamos a Cristo, olhamos para Ele e podemos encontrar esperança, alegria, mesmo diante das dificuldades. Somente Deus pode ser o nosso refúgio e fortaleza em meio à angústia. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você só vai poder ter uma fé triunfante se você relembrar aquilo que Cristo fez por você. E se você ainda não é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer que, por mais que você saiba do que Cristo fez por você, enquanto você não o confessar como Senhor, enquanto você não for alcançado por Ele e desfrutar da segurança da sua salvação, do perdão dos pecados e da promessa de estar com Ele para sempre, a paz nunca vai ser uma realidade plena e segura na sua vida. Portanto, reconheça os seus pecados. Reconheça que sem Cristo você está debaixo dos ais. Reconheça que sem Cristo você está debaixo do juízo de Deus. E Ele virá um dia novamente, o Senhor Jesus, e irá punir essas pessoas, lançando-as num lugar de sofrimento, num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E isso não será uma injustiça, pelo contrário, será a manifestação da plena justiça de Deus. Queridos, somente olhando para Cristo e sabendo que um dia Ele voltará. Voltará para nos buscar. Voltará para nos fazer estar nas alturas, muito mais do que os servos. Estaremos nas alturas, nos encontrando com Ele nas nuvens no arrebatamento da igreja. Subiremos sim, queridos, triunfante, acima de qualquer estrutura humana, para nos encontrarmos com o Senhor na sua vinda. Essa deve ser a nossa alegria. Esse deve ser o nosso contentamento. Essa deve ser a nossa esperança. Mas eu gostaria também de dizer para você que a nossa fé e a nossa confiança em meu sofrimento não pode ser guiada ou determinada pelos nossos sentimentos, pela dor, pelo medo. Nossa caminhada deve ser guiada por uma fé firme em quem Deus é. É uma coisa que Abacuque tem nos ensinado constantemente. Conheça Deus e descanse. Desconheça Deus e se angustie. Não reconheça quem Deus é e entre em desespero. Se prostre para conhecê-lo e encontre paz. Nós não podemos conduzir a nossa vida nas dificuldades. Porque está doendo. Porque eu estou sofrendo. Eu não aguento mais esses conflitos. E você é levado por esses sentimentos. Você vai pecar. Você vai agir como os ímpios. Mas lembre-se, o justo viverá pela sua fé. Viverá de uma forma que glorifique a Deus. Como pode ser isso possível? Conhecendo esse Deus.
Podemos descansar quando conhecemos a Ele. Outra coisa que eu queria dizer para você é que ter comunhão com Deus, a comunhão que eu falo aqui é a comunhão da salvação, do perdão dos pecados. E somente aqueles que foram alcançados por Cristo têm isso. Essa não é uma coisa que toda a humanidade tem, pelo contrário. Aqueles que estão fora de Cristo estão debaixo da ira de Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 3, aquele que tem um filho tem vida, tem paz. E aquele que não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, comunhão com Deus é algo daqueles que têm vida, vida espiritual, por meio do relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Então, ter comunhão com Deus, ter essa comunhão, deve trazer alegria e confiança para os crentes. É melhor termos comunhão com Deus, estarmos no sofrimento, do que estarmos em paz e segurança, isentos de certo sofrimento, mas longe da comunhão com Ele. Lembre-se, comunhão com Deus é suficiente. Porque, meu querido, o maior problema que nós temos não é a falta da segurança, não é a falta do dinheiro, não é a falta de pessoas que nos amem. O maior problema que o ser humano tem é porque ele está debaixo de condenação. O inferno é a sua morada sem Cristo. Mas, por meio de Jesus, nós temos comunhão com Deus. O céu agora é a nossa pátria. Nosso lar é celeste agora. E um dia entraremos nele. E é interessante que João descreve esse lar com figuras riquíssimas, ruas de ouro, um mar de cristal. As melhores estruturas desse mundo não se comparam a esse céu, a essa cidade que vem. Nossa esperança não está aqui. Por isso que a comunhão com Deus nos lembra sempre disso. Estamos em Cristo. E nós aguardamos nossa pátria. Esse mundo em que vivemos pode ser comparado como o nosso exílio. Aguardamos voltar para casa. No exílio, que é esse mundo que nós estamos vivendo, encontraremos o sofrimento. E deveremos sempre viver nesse mundo, lembrando, nós devemos ter um certo desconforto com ele. Pois aqui não é o nosso lar. Nossa pátria está nos céus. Por isso que Paulo pode dizer que ele encontra alegria no Senhor, porque ele tem comunhão. Ele diz, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perceba, alegria no Senhor, é na comunhão com Cristo que ele tem alegria. É por estar em Cristo, é porque Cristo é o seu representante, porque Cristo é o seu Salvador, é porque Cristo é o seu mediador, é aquele que apresenta o crente diante de Deus como inocente, como justificado. Isso nos faz filhos de Deus agora, por meio de Jesus. Essa é a nossa alegria, ter comunhão com Deus. E por fim, meus queridos, eu queria dizer para você, no meio do sofrimento, nós devemos lembrar que a nossa capacitação vem do Senhor. É do Senhor que virá a nossa capacitação. Abacuque disse que o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés, me fará andar. Quem vai fazer é Deus. Quem é a nossa força é Deus. Não há habilidades em nós, não há capacidade intelectual em nós para enfrentarmos os dias difíceis sem Cristo. Vem do Senhor essa capacitação. O sofrimento então deveria ser uma escola onde nós vamos aprender a viver debaixo da graça de Deus, a confiar nele, a repousar nele. É somente pela graça de Deus que nós podemos triunfar. Uma fé que triunfa é a fé que confia na graça de Deus.
É a fé que ama mais o Senhor e depende dele somente, mais do que qualquer outra coisa. Ele é a nossa força e somente Ele nos fará capazes de viver pela fé em meu sofrimento. Então aprenda uma coisa. Quando o sofrimento vier, dependa de Deus. Busque a graça dele. Não enfrente pelo seu braço. Não confie no seu intelecto. Não confie nos seus recursos. Dependa do Senhor. Ele pode usar todas essas coisas, mas se ele fizer, é por causa da graça dele. E somente por causa da graça dele é que nós somos capacitados a viver pela fé nos dias maus. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Peço que você continue ainda conectado, tem alguns breves avisos e depois nós vamos encerrar com a oração final. Pai, muito obrigado, porque a fé triunfa sobre o sofrimento, triunfa sobre a dor, triunfa sobre os dias maus, quando nós olhamos para a cruz, olhamos, ó Deus, para a Tua obra de salvação. Obrigado, Deus, porque por mais que soframos nessa vida, o sofrimento não nos define. Quem nos define é a nossa relação com Cristo. Por isso nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, como diz o apóstolo Paulo. Por isso temos certeza que nada pode nos separar, nem a fome, nem a morte, nem a tristeza, nada pode nos separar dessa comunhão. Ó Deus, muito obrigado por Cristo. E obrigado porque Ele é nosso guerreiro. E um dia Ele virá gloriosamente nas nuvens para nos buscar, para nos tirar desse cativeiro e para vingar o mal feito ao seu povo, destruindo todos os ímpios, punindo-os, tirando o mal desse mundo, estabelecendo aqui o novo céu e a nova terra. A nossa pátria, nossa casa que vem do céu. Ó Deus, muito obrigado, porque somos mais do que vencedores confiando nessas promessas. Nos ajuda a confiar, a descansar e assim a triunfar pela fé no meio do sofrimento. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho uns avisos para dar. Primeiro, uma prestação de conta. Nós temos uma notícia boa. Nós conseguimos, até o dia 31, alcançar aquela meta. Na verdade, nós passamos, pela graça de Deus, conseguimos 12 cestas. Nossa meta era conseguirmos 10 cestas e conseguimos 12 cestas para a glória de Deus. Elas já foram entregues. Pastor Daniel, que fez os contatos, já pegou essas cestas, já pôde levá-las e louvamos a Deus por isso, né? Louvamos a Deus pelo comprometimento e a generosidade de cada irmão. Me deixa muito feliz saber que em meio às crises que nós temos enfrentado, né? A crise de saúde, a crise financeira, a crise política, é tanta notícia ruim, né? Mas nós podemos ser generosos, nós podemos apresentar diante de Deus a nossa confiança de que Ele nos ensina a socorrer aqueles que necessitam. Que para ser generoso eu não preciso ter muito. Eu preciso entender que meu irmão necessita e eu posso fazer algo por ele. E a generosidade é proporcional àquilo que Deus tem me dado, né? Então, assim, louvado seja o Senhor por isso. E eu quero dizer para você, eles vão continuar vivendo aqui. Então, eu gostaria de automaticamente lançar o desafio. Se você deseja fazer isso, esse mês, mais uma vez, vamos tentar atender mais uma vez a necessidade desses que sofrem, né? Com a falta desses recursos. E levar para ele também a mensagem do Evangelho, mostrando que a alegria
e a esperança não deve estar talvez numa despensa cheia, mas no Senhor também. Ele é o pão da vida, Ele é a água da qual quem beber jamais terá sede. Ele é o pão que nos farta, Ele é o nosso Redentor fiel, né? Poder levar não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual, a mensagem de esperança e a salvação em Cristo Jesus. Então, se você quiser continuar participando, né, você pode fazer isso por meio de depósito, transferência bancária. Quero lembrar os irmãos que nós continuamos com os compromissos a serem honrados. Então, se Deus tem te dado os recursos, nós queremos pedir que você possa continuar sendo fiel ao Senhor, com seus dízimos, ofertas, o compromisso missionário também. Então, você pode fazer isso por meio de depósito, vai ser colocado aqui pelo presbítero Rafael, o Banco Bradesco, agência 1783 e a conta corrente 15480, dígito 6. 15480, dígito 6. Então, você pode fazer as contribuições para a igreja por meio dessa conta. Meus queridos, orem para que possamos continuar honrando, e não somente para honrar os missionários, as despesas fixas da igreja, ou para poder sustentar pastores, mas sobretudo também para que possamos cumprir a nossa missão como igreja e também atender aqueles que necessitam. Se você está necessitando de algo, nos deixe saber também. Você que é membro da nossa igreja, queremos que todos sejam também assistidos e que nesse momento possamos agir como uma família que de fato se importa um pelo outro, certo? Então vamos continuar, né, sendo fiéis ao Senhor com os dízimos e ofertas, ok? Queridos, eu queria dizer para os membros da nossa igreja que nós temos feito visitas por videochamada e nós temos algumas vezes dificuldade de contactar uma ou outra pessoa. Se você está recebendo algum WhatsApp de algum presidente da igreja pedindo para conversar com você, fazer uma videoconferência, é uma extensão do nosso ministério pastoral e o cuidado pela sua vida. Então, eu gostaria de pedir que você também pudesse, de alguma forma, priorizar isso, marcar na sua agenda, né, para que nós possamos visitar você, mesmo que seja por uma videoconferência, e estar, assim, pastoreando a sua vida e também sendo edificado por meio desse relacionamento no Senhor Jesus. Tá bom? Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração aqui ao vivo, também pelo Facebook, e com a graça de Deus, domingo que vem nós teremos mais uma vez, se o Senhor Jesus não tiver voltado daqui para lá, nós teremos o nosso culto de celebração ao Senhor. Mas se Ele voltar, vamos estar muito melhores do que hoje, com certeza. Aqueles que são crentes estarão no céu. O Encontro de Casais não é esse, deixa eu ver, isso, sábado agora, obrigado aqui, pessoal, tá me avisando, Neto, Carmen, sábado agora nós temos o Encontro de Casais, né? Ele será feito pelo Zoom e você pode pedir, né, o link pelo Instagram da igreja ou aqui mesmo pelo Facebook, se você não é membro da igreja. Tá? Os membros já recebem esse link. Nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Quando Pecadores Dizem Sim. O último estudo foi uma bênção, né? Fomos poderosamente ministrados pela palavra de Deus. E eu quero desafiar você a estar participando aí do nosso estudo Casais. Nossos irmãos da congregação lá em Ameixas, que inclusive estão nos acompanhando aqui, né? Podem também participar. Eu vou mandar o link para o presbítero Adeval, né? E ele pode compartilhar. Vocês podem participar do estudo de casais também, né? Espero que vocês possam ser edificados. Então, sábado agora, 19h30, iremos usar a plataforma Zoom. Os membros da igreja e da congregação Leameixe, nós já vamos mandar o link. Mas se você não é da nossa igreja, nem membro da congregação e quer participar, você é bem-vindo. Pede aqui para que enviemos para você, ou solicita lá no Instagram da igreja e a gente vai fazer. Quero pedir que você possa também nos
se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos perto dos 1000 inscritos, mas ainda não alcançamos esse número. Faltam 60 pessoas. Então, por favor, nos ajuda. Divulga aí nas tuas redes sociais, no grupo da tua família. Se for permitido, né, fazer isso, divulga lá, pede para as pessoas se inscreverem. Nós temos colocado devocionais na terça, na quinta. Nós temos também colocado o culto depois que encerramos aqui a live. Nós colocamos lá também. Então, nos ajuda porque nos facilita também para fazermos uma melhor transmissão pelo YouTube, tá bom? Então, quero dar esse aviso. E domingo que vem também, eu esqueci, tem a EBD. Nós voltamos à EBD às 9 horas. Né? Começamos hoje o estudo, né? Nossa EBD vai tratar sobre o tema Ídolos do Coração, aprendendo a desejar apenas a Deus. Então, baseado no livro, que tem esse mesmo título, é um livro extraordinário. É muito importante porque você vai entender um pouco sobre idolatria, como você é alvo dessa idolatria, seu coração faz ídolos, né? Entender essa dinâmica no seu coração e como vencer isso. Então, passaremos os próximos 4 meses estudando sobre esse tema. Então, se você deseja participar da nossa EBD, você também vai ter que pedir o link, né? Se você não é da nossa igreja. Se você é, a gente já manda, que também é pela plataforma, pelo aplicativo Zoom. E os adolescentes, né, mantendo em contato aí sempre com o Solid Ideia para estar participando. Os adolescentes estão estudando também um tema semelhante chamado Deuses Falsos, né? Então, por favor, jovens, se conectem. Inclusive ontem foi percebida a falta de muitos jovens. Os adultos estão participando e os jovens parece que estão deixando aí de se conectar. Por favor, jovens da nossa igreja, acessem aí. Ontem teve CB, foi colocado lá no grupo da igreja, foi colocado no Instagram. Então você recebe essas notícias e eu gostaria que você pudesse estar separando esse horário. Pais, pergunte a seu filho, está participando do DEA, está fazendo sua devocional. Lembre-se, essa responsabilidade pastoral com o coração do seu filho é primeiramente sua. Então, nós estamos para dar o apoio, né, e assistência necessária. Queridos, muito obrigado a todos que participaram, deixaram comentários aqui. Temos várias pessoas e eu gostaria de agradecer a cada uma delas. E nesse momento nós vamos encerrar com a oração. Então, se Deus permitir, até quarta-feira, ao vivo aqui, reunião de oração. E os casais, sábado, nosso estudo de casais, e domingo EBD, e às 10h15 ao vivo aqui, o nosso culto ao Senhor. Vamos encerrar com oração. Pai, muito obrigado por esse culto, por podermos aprender como a fé triunfa sobre o sofrimento, sobre o mal, sobre a calamidade. E, ó Deus, só é possível por meio de Cristo, nosso Senhor, Deus homem, aquele que veio ao nosso encontro e que voltará para nos buscar e para que possamos, nesse dia, triunfar sobre tudo e todos, entrando no novo céu e nova terra. Que possamos até lá dependermos da graça que vem do Senhor e possamos, ó Deus, viver pela fé, glorificando o Teu santo nome. Dá-nos uma semana próspera. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa.